Bom, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias, inicialmente para o texto que é o texto-chave para o tema que me passaram, a igreja de braços abertos. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 28 a 30. Aqui nós temos um convite da parte de Jesus nesse texto, não é mesmo? O que diz nesse texto de Mateus 11, 28 a 30? Venham a mim, e venham a mim todos os que estão, em que estado? Cansados e sobrecarregados. E a grande promessa de Jesus Cristo é: eu darei o quê? Descanso a vocês. Está cansado, está sobrecarregado, quem vai até Jesus encontra descanso. Darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Descanso 2 vezes, hein? Uau, que coisa boa saber que em Cristo podemos descansar. E por que é possível esse descanso? Quando tomamos o jugo e nos rendemos a Ele. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vivemos momentos, sem sombra de dúvidas, momentos de crise, momentos de caos estabelecido na vida de muitas pessoas. Eu não conheço você, não sei exatamente o que se passa aí dentro do seu coração. Eu não sei quais são as dores que você carrega, as decepções que você enfrentou e principalmente dessa pandemia que a gente vem se recuperando, muitas pessoas enfrentaram crises no sentido de se verem a um passo da morte, eles mesmos, contagiados, ou quem sabe perderam entes queridos, perderam parentes, perderam trabalho, perderam recursos. Então eu sei que nós estamos vivendo tempo de crise, tempo de dificuldade, conflitos em família. Quantas famílias passando por desentendimento, passando por situações adversas no relacionamento entre filhos e pais. Filhos rebeldes, pais muitas vezes que não têm sido exemplo para os filhos. Enfim, vemos muitos lares desestabilizados, conflitos dentro da família e, por incrível que pareça, o divórcio rondando muitos lares. E o divórcio está chegando perto até da família de muitos dos nossos irmãos em Cristo, infelizmente. Temos vivido conflitos nos negócios, sociedades sendo desfeitas, conflitos de interesses, desonestidade na administração das contas, sociedades sendo rompidas e desfeitas, mas conflitos interiores, onde a angústia, a síndrome do pânico, depressão, olha quantas coisas estamos vivendo nas nossas vidas íntimas, no nosso interior, levando pessoas a atitudes jamais imaginadas ou pensadas. E diante de todo esse caos, diante de toda essa dificuldade, muitos vão buscar ajuda e auxílio, quem sabe em conselheiros matrimoniais. Hoje nós temos muitos coachings motivacionais. Eu não sei onde você pensa em buscar ajuda e onde você tem buscado ajuda. Mas aqui nós temos um convite maravilhoso, e eu tenho certeza absoluta, o melhor dos convites e a melhor pessoa a quem você pode se achegar para a solução dos teus problemas. Vinde a mim, diz Jesus. Quem vai até Jesus jamais continuará sendo o mesmo. A pessoa que tem um encontro pessoal com Jesus Cristo jamais será a mesma. Jamais a sua vida é transformada. E meus amados irmãos, hoje eu poderia dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que na ausência física de Jesus aqui na face da terra, Jesus deixou para ti, para mim, para nós, para essa igreja, para essa comunidade, o papel de substituí-lo como presença física. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que se essa igreja assumir o seu papel, e disser, vinde a mim os que estão nessa comunidade, nessa igreja, eles poderão achar descanso, amém ou não? Porque eu tenho certeza que essa igreja aponta, indica a vida em Jesus Cristo. É uma igreja que eu tenho certeza que tem pregado e anunciado daqui a transformação de vidas em Jesus Cristo. Eu não sei se você já se ateve ao nosso papel como igreja.
Jesus Cristo se apresentou como luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas na ausência física de Jesus hoje, quem é que é a presença física e a luz desse mundo? A igreja. Vós sois o quê? A luz do mundo. Olha, é o sentimento que o apóstolo Paulo tinha. Sejam imitadores de Deus, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não sei se você se percebeu já do papel que nós assumimos como igreja. Ao mesmo tempo que o apóstolo Pedro indicava, Jesus Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos homens, e pedra que o Senhor transformou-a em principal pedra de esquina, sobre a qual a igreja é edificada. Eu não sei se você já percebeu que o mesmo apóstolo Pedro depois disse, vocês também são pedras vivas, que constituem num edifício espiritual. Cristo é a pedra, mas nós também somos pedras vivas. Cristo é a luz, mas nós também somos a luz desse mundo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus nos diz, está lá na carta escrita aos Hebreus, que Ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que nunca pecou, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz que nós também somos povo sacerdotal, nação santa. Então nós como igreja hoje ocupamos um papel no meio da comunidade, em tornarmos Jesus Cristo conhecido e vivido no seio dessa localidade onde vocês estão. Sabe, o apóstolo Paulo uma certa vez disse, vocês são as cartas abertas. Cartas onde a população, o povo vai poder ler e entender sobre Jesus Cristo. Nós temos uma frase célebre escrita por Francisco de Assis lá no passado, quando Francisco de Assis dizia, pregue o evangelho a todo instante. E se necessário, use palavras. Nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo com as nossas vidas, amém ou não? Cristo transformou a sua vida? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você é essa carta viva, você é luz, você é povo sacerdotal, você é pedra viva. Porque se você é, você pode dizer, venham até mim, porque eu os levarei até Jesus. E em Jesus vocês encontrarão descanso para vossas almas. Eu quero hoje olhar para uma grande missão que o Senhor Jesus deixou para ti, para mim e para essa igreja aqui nesse bairro. Para isso eu quero te convidar a mesmo aí agora abrir a sua Bíblia sentado e ver comigo uma história célebre sobre uma transformação através de um encontro pessoal com Jesus, de uma vida que a gente pode ver que saiu do caos para uma vida de reorganização, pela honra e pela glória e pela atuação de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. A gente começou em Mateus, vai para Marcos agora, capítulo de número 5. Marcos 5, 1 a 19. É sobre a cura de um endemoniado. Algumas versões traz aqui ele como um endemoniado de uma região chamada de Gerasenos. Outras versões traz de Gadarenos. Mas o que importa é saber a vida desse homem, como era e como se tornou depois do encontro com Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas.
Correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. Cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Bom, o que podemos aprender com esse texto, com essa história desse endemoniado? De que Deus tem, sem sombra de dúvidas, prazer em executar o seu plano de redenção, e isso ocorre através de um encontro pessoal de uma vida com Jesus. Lembra do convite de Jesus? Venham a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Venha a mim e você vai encontrar descanso para a sua alma. Quem vai até Jesus, mais uma vez eu repito para vocês, jamais será o mesmo, jamais permanecerá o mesmo. Nós temos inúmeras histórias, inúmeros exemplos na palavra de Deus sobre pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Alguns que foram levados até Jesus. Eu me lembro levado por 4 lá na cidade de Cafarnaum, até onde estava Jesus. Existem alguns que precisam ser levados. Existem alguns que precisam ser carregados. Mas eu me lembro de Nicodemos. Ele teve uma transformação completa na vida dele. Passou de ser um fariseu hipócrita que vai escondidinho até Jesus à noite, para um homem que no final da vida, com José de Arimateia, estava ali cuidando do corpo de Jesus. Então alguns precisam ser carregados, outros vão de livre, espontânea vontade. Mas nós olhando para a mulher samaritana, nós aprendemos com a mulher samaritana de que não somente ela foi a Jesus, e nem sequer outros conduziram ela a Jesus, mas é Jesus quem vai até ela. É Jesus quem se assenta, quem dá atenção, é Jesus quem puxa o papo por ela. Mas quando eu olho para o cego Bartimeu é alguém que Jesus chama para que ele vá até ele. Venha, tragam ele até aqui. E ele vai até Jesus porque Jesus lhe chama. Olha a diversidade de encontros de pessoas com Jesus. Jairo é aquele que vai até Jesus querendo a bênção para a filha, mas acredita que o milagre só aconteceria se Jesus fosse até a casa dele e tocasse na filha dele. Mas no mesmo episódio nós temos uma mulher que ela não queria que Jesus fosse até a sua casa e que nem Jesus tocasse nela, mas que ela acreditava que era ela quem deveria tocar em Jesus. Não tem regrinha pronta. Não tem esse negócio de venha, corrente, participe, traga sal grosso, pisa, faz 70 semanas, faz corrente, faz aquilo. Jesus age do jeito que Ele quer agir para transformar pessoas. Ele é soberano e hoje Ele pode transformar a tua vida de formas diversas. Agora olha que interessante o que acontece desse endemoniado. Jesus Cristo percebe
por sua onisciência, por sua soberania, de que do outro lado do mar existia um grande clamor. Eu acho interessante como Jesus é sensível, como os ouvidos de Jesus estão abertos. Porque a história não começa no capítulo 5. A história começa no capítulo de número 4. Quando no versículo 35, vira um pouquinho a página da tua Bíblia, vai um pouquinho antes da história. Olha o que está escrito em Marcos 4:35. Sendo já tarde, Jesus chega para os seus discípulos e diz: passemos para o outro. É Jesus quem convida os seus discípulos do mar da Galileia. O que é que tem lá do outro lado do mar da Galileia? Um homem necessitado. Sabe, essa grande compaixão de Jesus, essa missão de amor que Jesus convida os seus discípulos para participar com ele, discípulos de Jesus ouviam do outro lado do mar da Galileia o clamor grande de um homem possesso, um homem endemoniado, um homem totalmente debaixo do domínio e do controle do diabo. O clamor desse homem era tão grande que no capítulo 5, versículo 5 está escrito: ele clamava pelos montes, ele clamava pelos sepulcros e ele se feria com pedras. Ah, meus amados irmãos, tem um grande clamor nesse mundo. Se os nossos ouvidos não estiverem sensíveis, jamais nós poderemos cumprir o nosso papel de dizer aos perdidos: venham até Jesus. Se os nossos ouvidos não estiverem sensíveis como os ouvidos de Jesus, que mesmo do outro lado do mar da Galileia sabia: nós precisamos atravessar o mar, porque há um homem com um grande clamor e com uma grande necessidade. Eu quero que vocês aqui da comunidade Batista Refúgio saibam: o Senhor quer que os seus ouvidos estejam sensíveis ao clamor das pessoas que estão aqui ao seu derredor. Nós precisamos, da mesma forma como Jesus, com paixão por um grande amor, atravessou o mar da Galileia, nós também devemos estar dispostos em atravessar, quem sabe, somente essa rua. Do outro lado da rua tem gente precisando. Do outro lado do bairro tem gente precisando. Agora, se os nossos ouvidos não estiverem sensíveis, não ouviremos esse grande clamor das almas sedentas, carentes e necessitadas de Cristo. Há um grande clamor, e é o clamor das vidas sem Cristo. Vamos traçar um raio-x de qual é o estado das pessoas sem Cristo? Olhando para a vida desse homem endemoniado, olha o que o versículo 2 diz: saindo ele do barco, quando Jesus sai do barco, lhe sai ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Esse homem estava diretamente debaixo do jugo do inimigo. Sabe, tem pessoas que hoje estão sendo usadas diretamente pelo inimigo. Mas eu quero que vocês saibam que tem muitas pessoas que não revelam a presença, a atuação e o domínio do inimigo tão claro como um endemoniado como esse. Mas eu quero que você saiba que o próprio Senhor Jesus, quando escreve lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, 23, ele faz uma declaração que deveria nos assustar. Em Lucas 11, 23, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Tem pessoas em que claramente nós notamos a ação do inimigo, mas diferente, e que ainda não firmou um compromisso com Jesus, e que se não está com Jesus, está com quem? O inimigo. O inimigo, direto ou indiretamente, age ao nosso redor. Há um clamor de vida sem Cristo. Algumas em um caos muito maior do que outras, mas não importa o estado exterior da pessoa. O que importa é que existem muitos cansados, sobrecarregados e necessitados, e há um clamor no mundo de vida sem Cristo. E o raio-x de uma pessoa sem Cristo,
eu queria te mostrar 3 aspectos de uma vida sem Cristo. Primeiro, uma pessoa sem Cristo, ela perde muitas vezes a sua dignidade. Sabe o que o inimigo quer fazer? Tirar. Olha o estado desse homem. Ele tinha a sua morada nos sepulcros. Irmãos, o que é morar num sepulcro? Você consegue, no meio de sepulturas, você consegue imaginar pessoas dormindo em cemitérios? Esse homem vivia no meio dos sepulcros. Quem vive nos sepulcros, quem vive nas sepulturas, são mortos. E esse homem estava morto espiritualmente. Embora te respirasse, embora tivesse vida física, ele estava morto espiritualmente. Satanás quer tirar do ser humano a sua dignidade. Porque esse homem vivendo no sepulcro se sentia como se de fato estivesse morto, entregue às traças, vivendo entre as baratas, vivendo sem nenhum estado de higiene, vivendo sujeito a doenças, vivendo sujeito a enfermidades, isolado de todo o mundo. O diabo quer roubar a dignidade das pessoas. Quantas pessoas que você se depara pelas ruas, andarilhos. Quando eu vim agora, irmãos, que dor no coração. Quando eu fiz a volta ali na casa ali de carnes, que eu fiz a volta para descer aqui, logo à esquerda, um bar. O homem sai do bar já cambaleando e cai na calçada, entre o meio-fio e a rua. A sorte é que ele caiu atrás de um carro. Porque se não tivesse aquele carro estacionado, talvez um outro carro pudesse vir ali e colhê-lo. Quantas pessoas vivendo sem dignidade. Quantas pessoas vivendo pelas ruas. Quantas pessoas vivendo maltrapilhas. Quantas pessoas sem rumo nessa vida. Porque o que o diabo quer fazer é tirar a dignidade das pessoas. Mas não somente a dignidade. O diabo quer tirar a racionalidade. O autocontrole das pessoas. Olha o que diz o versículo 3. Concorrentes. Alguém conseguia prender esse homem. Que força descomunal. Meu pai que está aqui vai se lembrar. Eu me recordo, isso são coisas que eu vivenciei na minha infância. Eu me recordo quando na igreja onde congregávamos, lá no bairro de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, havia uma senhorinha pequena. Mas aquela mulher, ela tinha uma experiência pessoal com o diabo. Eu me recordo da primeira vez em que aquela mulher foi seu controle. Perdeu a sua racionalidade. 4 homens não foram suficientes para segurar uma pequena mulher que, embravecida, enraivecida, com uma força descomunal, esbravejava, gritava, xingava, sem controle. Irmãos, o cheiro que tomava conta daquela sala era um cheiro que anos mais tarde, quando eu fui trabalhar em uma usina termoelétrica no bairro de Pedreira, na zona sul de São Paulo, eu reconheci o mesmo cheiro. O cheiro de óleo combustível sendo queimado. Sabe o petróleo puro? Quando libera o cheiro de enxofre, era o cheiro que vinha quando aquela mulher era possuída. O diabo quer fazer isso. O diabo quer tirar a dignidade, mas o diabo quer tirar a racionalidade das pessoas. Quantas pessoas que do nada esbravejam? Quantas pessoas que do nada começam a arrumar confusão? Quantas pessoas que perdem a sua racionalidade, perdem o seu autocontrole? Quantos lares sendo destruídos? Quantos assassinatos, quantos feminicídios, quantos homicídios? Quantos pais tirando a vida de filhos? E é isso que a gente está vendo. Num instante.
Irmãos, se nós não formos até Jesus e não permitirmos que o Espírito Santo de Deus controle a nossa vida, você não tem ideia do que nós somos capazes de fazer sem Jesus. O diabo não somente quer roubar a dignidade, roubar a racionalidade, mas o diabo também quer roubar a paz. A paz. E o que nós observamos nesse homem é exatamente a sua falta de paz no versículo 5. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando e ferindo-se com pedras. Você consegue imaginar uma pessoa noite e dia gritando, sem paz, clamando. As pessoas ouviam aquele grito e eu acredito que muitos tapavam seus ouvidos. Ele não somente não tinha paz ele mesmo, mas ele também tirava a paz dos que estavam ao seu redor. O diabo quer destruir vidas, o diabo quer arrebentar com o ser humano. A vida, quando não tem o controle em Jesus, quem não é por mim e quem não é comigo, é contra mim. Perceber o grande clamor de almas que existe aqui ao nosso entorno? Você consegue identificar aqui vidas sem dignidade? Você consegue identificar vidas sem autocontrole, sem racionalidade? Você consegue identificar pessoas sem paz nesse mundo? Nós precisamos ter a sensibilidade de Jesus, que do outro lado do mar da Galileia ouviu esse grande clamor. E movido por amor, convidou seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Vamos para o outro lado. E nessa missão de amor, passando para o outro lado, a Bíblia nos diz que o encontro desse homem com Jesus vai transformar por completo a vida desse homem. Ah, meus amados irmãos, mas para chegar do outro lado não foi fácil. Para chegar do outro lado, eles enfrentaram dificuldades. Para chegar do outro lado, eles enfrentaram tempestades. E saiba que se você hoje se dispuser, como igreja do Senhor Jesus, ou todos nós juntos como comunidade, dispostos a ouvirmos o clamor e passarmos para o outro lado, passar para o outro lado, vai trazer para muitos de nós tempestades. O inimigo não quer que a gente passe para o outro lado. O inimigo não deseja de ver essa igreja de braços abertos para ir ao encontro dessa comunidade. O inimigo quer te demover desses princípios e desses desejos. Então as tempestades virão. Só que eu quero que você saiba que com Jesus Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém ou não? Pode vir tempestade. No capítulo 4 diz que levantou-se um grande temporal de vento. E esse grande temporal de vento fazia com que as ondas subissem por cima do barco, de maneira que o barco se enchia, estava quase indo a pique. No entanto, quem é que estava ali dormindo sossegado na popa? Jesus. Eu só posso te dizer uma coisa, que se Jesus estiver no barco com você, não tem tempestade que vai tirar você do desejo e da missão de transformar vidas. Amém ou não? Essa igreja pode passar por tempestades. Tenho certeza que nos 16 anos passou. Mas não se preocupe, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Já dizia o cântico que eu entoava quando era pequeno. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. O temporal passou e eles chegaram do outro lado. Amém ou não? Quando Cristo te convida e quando Cristo diz: entra aqui no barco comigo, passemos para o outro lado, ninguém vai ficar no meio do caminho. Porque quem promete que vai chegar do outro lado é Jesus. Amém ou não? E nós vamos para o outro lado. Eu quero ver essa comunidade de braços abertos, dispostos a chegar do outro lado. E com Jesus no barco, nós vamos chegar do outro lado. Agora nota o raio-x de uma vida com Cristo.
capítulo 5, versículo 13. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, que foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião. Como é que esse homem estava agora? Assentado. Como é que esse homem estava agora? Vestido. Como é que esse homem estava agora? Em perfeito juízo. Olha o que Cristo faz com a vida de uma pessoa. Olha a transformação que Jesus Cristo faz. Lembram-se do quadro do homem sem Cristo? Lembra qual era o quadro dele? Satanás tinha lhe roubado a dignidade. Nu, ele saía se ferindo pelos sepulcros. Como é que esse homem estava agora? Vestido. Esse homem aqui tinha perdido a racionalidade. Que ele estava agora? Em perfeito juízo. Satanás roubava a paz desse homem que gritava por todos os cantos. Como é que ele está agora? Assentado. Sabe, uma vida que se encontra com Cristo, uma vida que Satanás roubou a dignidade, o autocontrole, a racionalidade. Uma vida quando se encontra com Cristo, recebe tudo isso que a gente viu na vida desse endemoniado. E sabe qual foi o reflexo na vida de todos que viram aquele homem que dantes era simplesmente alguém rejeitado por eles? Eles olharam a transformação e temeram. A minha palavra final para a comunidade Batista Refúgio hoje é a seguinte: nós vivemos momentos de crise. Eu disse para vocês que o caos tem se estabelecido na vida de muitas pessoas. A gente tem visto, irmãos, tem observado famílias se destruindo. A gente tem visto negócios chegando ao fim. E pessoas interiormente destruídas pela depressão, pela angústia, pela falta de paz, pelo pânico e por tantas consequências. Sim, é por isso que Jesus hoje convida a todo aquele que está cansado até Ele. O convite é de Jesus: vinde a mim. Talvez você se encontre nesse estado. E eu hoje aqui, como representante de Jesus Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, posso dizer com toda a liberdade: venham a Jesus, porque Jesus pode aliviar a tua dor. Venham a Jesus, porque quem vai até Jesus jamais continuará o mesmo. Eu não sei se você tem perdido a dignidade, eu não sei se você tem perdido a tua racionalidade, o teu autocontrole. Pastor, eu não sei, de repente eu estou explodindo dentro de casa. Quem sabe você, com a tua intransigência, tem trazido problemas dentro de casa, não consegue mais conversar com tranquilidade. São cônjuges se matando, duelando. Talvez você perdeu a paciência com o seu filho, não consegue mais ter compaixão, ter amor. Talvez é você, filho, que não consegue mais ouvir a voz dos teus pais por tua rebeldia. Eu sei que hoje Jesus está dizendo: vem até mim. Eu posso transformar a tua vida. Eu posso te trazer paz. Eu posso trazer dignidade para o teu lar, para a tua família. E hoje, pode fazer com qualquer um que se aproxima dele. Mas sabe, o que esse texto também me ensina é que se a tua vida está equilibrada, meu amado irmão, e que se essa mensagem não serviu individualmente para você, porque você diz: eu estou bem, eu estou em paz, meu lar está estabilizado, minha vida está sob controle, minha família está prosperando, meus negócios vão bem. Eu quero que você hoje aceite o desafio de entrar no barco com Jesus e passar para o outro lado. Porque se a tua vida está bem, tem muitas vidas destruídas, precisando de que você, como igreja, cumpra o teu papel. Ainda que tempestades venham, aquele que te chama,
aquele que te dá essa missão, aquele que te convida a passar para o outro lado, é o mesmo que te capacitará. Será que você hoje, como igreja, está disposto a embarcar nessa grande missão de amor? Você está disposto hoje, como igreja batista, refúgio, dizer: eu estou disposto sim, ó Senhor. Eu quero de braços abertos passar para o outro lado e levar a tua paz àqueles que estão precisando. Eu quero ver essa igreja repleta. Nós queremos de braços abertos receber todos os cansados, todos os sobrecarregados, todos os oprimidos e dizer para eles que encontrar descanso. Sabe, meus amados irmãos, não permita que o sentimento da cidade onde esse homem vivia contagie o seu coração, em olhar com desdém, em olhar para essas pessoas que precisam do socorro e ignorá-los. Porque nessa cidade, porcos valiam mais do que pessoas. A grande preocupação desses homens era os porcos. Uma vida que foi transformada e liberta das garras do inimigo. Que jamais você permita que o sentimento de que porcos valem mais do que pessoas cheguem ao teu coração. E talvez não sejam porcos o teu sentimento, mas sejam os teus bens, seja o teu descanso, seja a tua preguiça, talvez até os teus pets, porque muitas vezes a gente vê hoje cachorros valendo mais do que seres humanos. Permita que o amor de Cristo transborde em seu coração. Que hoje a gente possa de braços abertos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, estou disposto a passar para o outro lado. Quero ir para o outro lado, porque eu sei que lá tem almas sedentas, precisando de dignidade, precisando de racionalidade, precisando de paz. E só quem pode dar isso é Jesus, amém? Vinde a mim, os que estão cansados. Fecha seu olho, eu quero orar. Curva a sua cabeça. Eu não sei em qual estado você se encontra nessa noite. Eu não sei em que a palavra tocou o seu coração. Talvez você hoje mesmo precise de um toque de Jesus. Talvez hoje você precise tocar em Jesus. Talvez hoje você precise ter coragem de ir até Jesus. Mas se você não tem essa coragem, saiba que Jesus hoje está disposto a ir até você. O que você precisa hoje é reconhecer: eu preciso de Jesus. Será que alguém hoje aqui que quer encontrar alívio, paz para o seu coração? Pastor, eu estou passando por tribulações. Eu preciso da graça de Jesus. Eu preciso hoje de Jesus na minha vida. Eu não sei, eu não entendo muito, mas eu quero que essa transformação desse homem seja uma realidade na minha vida. Ora por mim, pastor. Ora por mim. Alguém que gostaria que eu orasse por você agora, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Talvez você mesmo precise dessa transformação. Mas talvez hoje o teu pedido de oração para que eu ore por você, para que você possa cumprir hoje com um convite de Jesus, de passar para o outro lado, de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para levar paz, usa-me para levar o teu descanso, usa-me para levar o teu evangelho. Eu quero hoje passar para o outro lado, e talvez hoje, meu amado, passar para o outro lado seja passar para o outro lado do cômodo da tua própria casa. Quem sabe hoje você precisa fazer as pazes com o teu cônjuge, quem sabe hoje você precisa fazer as pazes com o teu filho, fazer as pazes com o teu pai. Talvez hoje passar para o outro lado não seja atravessar o mar, mas atravessar simplesmente da sala para a cozinha. Mas talvez você esteja precisando atravessar para o outro lado da rua. É o vizinho com quem você está mantendo uma inimizade há muito tempo. E como é que você vai dizer que é luz se você
não se reconcilia com ele. Talvez passar para o outro lado é fazer as pazes com teu irmão em Cristo que está aqui hoje mesmo. Eu não sei qual é o desafio, mas se você quer oração, eu quero orar por você. Levanta a tua mão e diga: pastor, eu preciso passar para o outro lado. Eis-me aqui, quero orar por você. Alguém? Eu quero orar por você. Algo que precisa ser completado na sua vida, eu quero orar por você. Ó Pai, abençoa o teu povo. Abençoa essa igreja. Que jamais a indiferença possa fazer parte dos nossos corações. Que jamais, ó Deus, a indiferença possa reinar em nossas vidas. Ó Pai, precisamos passar para o outro lado. Que essa igreja seja uma igreja de braços abertos. Todo aquele que vier em busca de refúgio. Cubra-nos com a tua graça, com o teu poder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.